Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. E 2, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde mesmo, dia 11 de agosto de 2025. Isso, segunda-feira. Começou a semana ontem, já estamos no segundo dia da semana. E que ela seja uma semana abençoada para você. Que Deus derrame suas bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, enfim, sobre a sua vida, né? E a gente está aqui mais uma vez e com a graça e permissão dele a gente começa mais uma semana no Saúde em Foco. Hoje a gente vai falar com a doutora Guacira Almeida, neurosonografista, e o tema anemia falciforme, vamos saber o que é isso, versus neurosonografia, ultrassom neurológica. Vamos saber do tempo e temperatura agora aqui na nossa cidade. Tempo e temperatura em Arapiraca, 28 graus, possibilidade de chuva em 5%. Umidade relativa do ar em 62% e ventos a 13 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. Então, não chove, céu de brigadeiro aí bem bonitinho, dá para você estender sua roupa, lavar sua roupa, viu, mulherada? E a macharada também, que lava roupa aí, os homens também têm os seus momentos, né, de lavar as suas coisas, não é verdade? Então, tá, hoje vamos falar desse assunto aqui, anemia falciforme versus ultrassom neurológico. Mas eu quero mandar um recado aqui do CREMAL, do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, e também do CREMESE, Conselho Regional de Sergipe. Tá, gente? É o seguinte, vai acontecer o primeiro Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe 2025, nos dias 14 e 15, agora, quinta e sexta-feira. Sabe aonde? Em Penedo, cidade belíssima do Baixo São Francisco. Um grande abraço aos penedenses, essa cidade linda, ali que tem o Forte da Rocheira, um restaurante que fica ali bem no alto das pedras ali, e você come lá um camarão. Eixe, rapaz, não faz tempo, viu, que eu não vou lá. Mas a gente sempre dá um jeito de arrumar um jeito de ir, né? Vamos lá. Um grande abraço para todos os penedenses. Então, é o seguinte, gente, Alagoas e Sergipe promovem o primeiro Fórum Regional dos Conselhos de Medicina em Penedo. O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico de Penedo, e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas, com o objetivo de promover o diálogo e o aprimoramento técnico e fortalecimento institucional da medicina. Os Conselhos Regionais de Medicina de Alagoas, CREMAL e Sergipe, CREMESE, realizam nos dias 14 e 15, repito, quinta e sexta-feira agora, primeiro Fórum Regional de Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe 2025. O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico, e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas para debater os principais desafios da profissão. Inscrições gratuitas, olha aí, tá? E abertas ao público médico pelos sites www.cremal.org.br ou www.cremese.org.br. O encontro contará com palestras e mesas redondas sobre temas como publicidade médica, termo de consentimento, violência contra médicos. Aliás, tá um absurdo isso aí, né? Precisam rever isso aí. Exercício ilegal da profissão, e também precisa ser revisto isso aí. Tem muita gente achando que é médico aí e não é nada. Fiscalização, direito trabalhista, atestado de óbito e os limites da atuação médica. Entre os palestrantes confirmados estão conselheiros federais do Conselho Federal de Medicina, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e presidentes dos conselhos regionais. Ao final do fórum será elaborada e assinada a Carta de Penedo, documento com as principais conclusões, propostas e posicionamentos das entidades médicas regionais. Então, você não pode perder, você que é médico, tá? Aberto ao público aí, primeiro Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe, dias 14 e 15, quinta e sexta-feira agora dessa semana. Uma promoção aí do Conselho Regional de Medicina de Alagoas
e também Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe. Ela já chegou, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da anemia falciforme. Vamos saber o que é isso, gente? Eu vou dar uma olhada aqui para mostrar para vocês o que é anemia falciforme. Anemia falciforme, também chamada de doença falciforme, é uma condição hereditária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue, fazendo com que eles assumam uma forma semelhante a uma foice. Isso mesmo que você ouviu. Essa deformação causa uma série de complicações, incluindo episódios de dor intensa, anemia e risco aumentado de infecções e outras complicações de saúde. O que é essa anemia? É causada por uma mutação genética que afeta a hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Essa mutação leva à produção de hemoglobina anormal, que faz com que os glóbulos vermelhos se tornem rígidos, pegajosos e deformados, assumindo a forma de foice. E as causas a gente vai saber aqui. Pode ser uma genética hereditária, significa que é transmitida de pais para filhos. Para desenvolver a doença, a pessoa precisa herdar 2 cópias do gene defeituoso, uma de cada pai. Se a pessoa herda apenas uma cópia do gene, ela tem o traço falciforme, o que geralmente não causa sintomas, mas ela pode transmitir o gene para os filhos. Doutora Guacira, em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia 5 de agosto, né? Não é por nada não, mas o mês de agosto é de muito bom gosto. Ela curtiu, né? Se esbaldou, tem que comemorar mesmo, né? E primeiro, parabéns, que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, sua família. Parabéns pelo seu aniversário e obrigado por estar aqui dividindo o seu tempo, seus conhecimentos e a sua especialidade conosco. Parabéns. Obrigada por ter rastreado na minha vida durante... Ser curioso e curvitar a vida do povo. A gente dispensa porque é coisa de jornalista, né? A gente entende. Que coisa, pai. Me chamando de como é o nome? Leão Lobo. Olha. Como é o nome daquele cara mais famoso? Léo o quê? Léo Dias. Léo Dias, né? Tem vocação pra isso não. Doutora, vamos lá. Anemia falciforme versus ultrassom neurológico. Ele deu um avant-première. Eu aprendi essa palavra, não tava doido de pausar esse negócio de avant-première. O que é exatamente a anemia falciforme e como ela afeta o SNC, o Sistema Nervoso Central? Ok, boa tarde a todos. Seguinte, a anemia falciforme, como você estava descrevendo aí bem, ela é realmente uma alteração genética, né? De uma alteração da hemoglobina, que é a célula que dá cor ao sangue, que deixa o sangue vermelho. Então, ela sofre uma alteração genética e a hemácia fica numa forma que a gente chama de foice, por isso o nome falciforme. E o grande empecilho dessa doença é que quando acontece alguma situação de estresse que limite a oxigenação do sangue, elas se grudam uma na outra e causam os trombos, que são aqueles coágulos, né? E vai entupir aí vários vasos, artérias. A depender do órgão, ela vai causando lesões. No cérebro, essas artérias, mesmo que ela não cause obstrução, mas só dela passar naquele formato falciforme, né, de foice, ela vai causando uma lesão na parede do vaso, tá? E isso, com o tempo, vai causando obstruções e a estenose, que é o estreitamento do vaso. Perfeito. Você já respondeu, já antecipou a minha segunda pergunta, mas faz parte do meu show, como diria o imortal Cazuza e poeta. Como o ultrassom neurológico ele atua na detecção precoce das alterações cerebrais nesses pacientes? Existiu um app aí, um estopim, né? No início, já mais ou menos uns 10 anos, onde foi um estudo chamado STOP 1, que ele avaliou, através de ultrassom neurológico, a velocidade dos vasos desses pacientes que era acometido por essa doença e comparando o grau, o valor da velocidade, o aumento da velocidade com a estenose, ou seja, com o estreitamento desses vasos. E foi percebido que quando você consegue fazer hemotransfusões, que é um tipo de tratamento que você faz na crise falcêmica, você faz essas hemotransfusões de uma forma preventiva,
você consegue evitar AVCs em crianças e adolescentes com um índice maior de 90%. Então, assim, é uma coisa extraordinária. Foi um estopim, assim, para a melhoria de muitos desses pacientes que viviam acamados, viviam sequelados e jovens, né? Uhum. Que a maioria dessa doença, ela acontece os sintomas desde os 2 anos de idade, desde a infância. Perfeito, que já era a minha próxima pergunta também. Existe uma idade, mas assim, existe uma idade ideal para iniciar o acompanhamento, doutora, neurosonográfico em quem tem anemia falciforme? Tipo, o paciente foi diagnosticado com anemia falciforme. A partir desse diagnóstico, já deve iniciar o acompanhamento neurosonográfico? Segundo essas 2 evidências que são mais fortes, esses 2 trabalhos, o STOP 2, e a partir daí se padronizou na forma de consenso da hematologia, é a partir dos 2 anos de idade. Por que dos 2 anos de idade, né? Porque é quando o cérebro vai ficar um pouco menos elástico, né? Uhum. Até os 2 anos a criança está crescendo, a moleira vai desenvolvendo. Então aí você consegue ter uma mobilidade melhor da parte vascular. Uhum. E a partir dos 2 anos você vai diminuindo isso, e é o ideal para você monitorar. E você vai monitorar, vai fazer esse exame, não é no paciente que está com sintoma, principalmente nos pacientes assintomáticos, porque você vai o exame é exatamente para isso, para prevenir a lesão, que ou seja, prevenir o AVC, né? Nos pacientes que já tiveram, a casuística diz que a porcentagem é menor, mas você também consegue acompanhar, né, para evitar novas lesões. Então, o ultrassom neurológico para anemia falciforme, ele é padrão ouro para acompanhamento e prevenção de AVC, ou seja, já está no protocolo dos cuidados do paciente com anemia falciforme. Você ter esse acompanhamento com o Doppler transcraniano, e quando você descobre que tem alteração, que ainda não é necessário fazer a transfusão, você faz o acompanhamento mensal. Até para quando você chegar no valor de risco, que a gente chama, fazer uma transfusão. E dali a 3 meses você vai acompanhar aquela lesão novamente, para ver se ainda precisa fazer uma transfusão ou se você consegue ter uma resposta com as primeiras. Assim, é uma coisa que você tanto diagnostica, como você trata e como você acompanha o resultado. Perfeito. Então faz parte de toda a propedêutica dessa patologia, do tratamento dessa patologia. Doutora, qual a diferença entre a neurosonografia transcraniana ou ultrassonografia transcraniana e outros exames de imagem, como a ressonância, nesse contexto da anemia falciforme? É exatamente isso. É porque a ultrassom, né, transcraniano, o Doppler, ele é uma avaliação hemodinâmica do fluxo cerebral. Ele avalia a parte funcional do fluxo, né? Uhum. Não é só a anatomia. A ressonância, geralmente, mesmo com contraste, ela vai avaliar onde tem stops, ou seja, onde tem pontos de estreitamento. A ultrassom neurológica, o Doppler transcraniano, ele tanto avalia se você tem esse estreitamento, como ele avalia a repercussão hemodinâmica dentro do vaso, dentro do cérebro, desse stop, dessa estenose. Ou seja, o fluxo. O fluxo. E o que isso está provocando dentro do cérebro. Ou seja, se eu estou com uma parte do vaso obstruído, eu tenho reserva do outro lado para compensar aquela parte, né? Eu consigo ter uma reserva, eu tenho uma resposta boa àquele meu estreitamento, eu consigo compensar ou não compensar, né? E outra coisa, eu consigo também acompanhar se após a hemotransfusão, se eu conseguir melhorar aquela estenose que estava obstruída ali e se eu tenho uma resposta boa. Então, você vai submeter o paciente a algumas vezes esse exame e sem precisar de radiação. E tem um detalhe, né, doutora, super importante em relação a quem está em casa, como leigo igual a mim, né, vai entender o seguinte: quando você pega o resultado de uma ressonância magnética, é uma imagem estática. Isso. Tá? Então é uma foto, tá, gente? É uma foto. E o que é uma foto? É uma imagem estática. Ainda não temos foto com movimento, né? Não tem ainda. Então você tem ali uma tomografia, uma ressonância, é uma foto de uma imagem que está parada.
tudo bem, pode ver lá o problema que existe, mas é como a doutora está falando aqui. A ultrassom, a médica que faz, a neurosonografista, no caso a doutora Guacira, ela está vendo em tempo real e aquilo, o melhor de tudo, além daquilo ir para a imagem também, porque ela vai dar o laudo através da imagem estática também, mas fica armazenado no disco do ultrassom, né? Tem mais ou menos isso. A gente consegue hoje, nesse aparelho novo, fazer uma live, que a gente chama, da lesão, da imagem. Ou seja, eu faço um filmezinho, pequenos segundos, onde está a lesão. E aí eu já posso mandar também para o colega, através de drive ou pendrive, o que achar melhor. Perfeito, é isso que eu estou falando. Então você consegue acompanhar e entender o laudo. Perfeito, isso para não sei se seria um neuro ou um neurocirurgião, que podem, no caso de prevenção ou tratamento de um AVC, quem vai cuidar disso aí? A princípio é hematologista, né? Quando ele que faz todo o acompanhamento da anemia falciforme, se o paciente não tiver ainda nenhuma lesão neurológica, tá? Ele é o profissional indicado para fazer esse quadro de prevenção também. Perfeito. Doutora, o ultrassom neurológico, ele pode prever o risco de um AVC em pacientes com anemia falciforme? Sim. E, como eu falei, a acurácia é 95%. Então, é nível 1A de evidência no trabalho. É uma coisa realmente padronizada, é padrão ouro, é acompanhado, já é protocolado em tratamento, em consenso da hematologia e da neuropediatria também. Uhum. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para a Neide, para a dona Hilda, para o Ronaldo, técnico de relógio. Ele está dizendo que já está aqui ligadinha, né? Um abraço para você também, Neide. Muito obrigado pela audiência. Já mando um abraço para o Sérgio Paulo, que vai me suceder aí após o Saúde em Foco. Às 14 horas tem 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem um Lembra Dessa, as velhinhas mais saradas da programação. Você vai ouvir 3 músicas aí, escolhidas entre os anos 70, 80, 90 e 2000. E você vai viajar, tá bom? Então, aguarda aí, depois do Saúde em Foco, tem aí o Sérgio com 40 minutos de música e depois o Lembra Dessa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Doutora, vamos tomar uma água, né? Chegou correndo aqui. É assim mesmo, né? A gente chega tudo cansado, tudo ocupado. Então, vamos tomar uma água aqui. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. O assunto é anemia falciforme versus ultrassom neurológico ou neurosonografia. Você já aprendeu o que é anemia falciforme, o que é que ela pode causar. E a gente está aprendendo ainda mais aqui com a doutora Guacira Almeida, neurosonografista. A gente volta já após o intervalo. Não sai daí, não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio MM. Com André Pepes. 1h29. Boa tarde, sim. Né? 1h29, anemia falciforme versus ultrassom neurológico com a doutora Guacira Almeida. Ela é neurosonografista e esse é o nosso assunto de hoje. Doutora, com que frequência o exame deve ser realizado para um monitoramento seguro de anemia falciforme? Você já deu algumas dicas aí, mas qual é a periodicidade que é padrão, ou pelo menos se existe um padrão para isso? Através das evidências que tem, vai depender muito do que você encontrar no primeiro exame. Tá? Uhum. Geralmente a gente vai avaliar a velocidade do fluxo, né? Que é uma resposta a algum grau de estenose. Se você tiver essa resposta normal, aí você faz um acompanhamento a cada 6 meses a 1 ano, a depender dos fatores de risco que você tiver. Quais são os fatores de risco? Se você é exposto a situações de estresse, de hipóxia, com frequência, se você tem crises álgicas, que é um dos sintomas por hipóxia, com frequência também dessa doença, aí você diminui essa periodicidade para 6 meses. Uhum. Tá? Se você tem uma alteração da velocidade, que é aumentada, porém é um aumento que não chega a ser o caso de você precisar fazer a transfusão, ou seja, que geralmente a gente faz transfusão quando a velocidade do fluxo está acima de 90. Se eu tenho uma média ali acima de 170, entre 100 e 200, aí você vai fazer a cada 2 a 3 meses. Vai depender também se existe mais alguma comorbidade associada. Tá? Uhum. E se você já tem essa velocidade alterada, aí você vai fazer o tratamento, né, a intervenção, e vai acompanhar após 30 a 60 dias. Então isso já é bem constitucionalizado em consensos. Perfeito. Quais são os sinais clínicos, doutora, que devem alertar o médico a levar a indicação imediata do exame? Isso é um padrão já. Você não precisa, exatamente. Essa avaliação é feita em pacientes assintomáticos. Todo paciente que tem anemia falciforme, dentro da faixa etária a partir dos 2 anos de idade, o padrão, a normativa, o consenso, o protocolo é você fazer um Doppler transcraniano para avaliar a velocidade. Então, você, independente de sintomas, tá? Uhum. Então, todos os pacientes têm que ter. Em alguns países, isso já tem na rede pública, na Santa Catarina também, Rio Grande do Sul, alguns estados também, já é padrão para a rede pública, no acompanhamento desses pacientes. Doutora, os pais que estão em casa, que podem estar ouvindo a entrevista, ou que vão assistir a entrevista logo após, podem estar pensando, mas e em criança, já que é a partir dos 2 anos de idade, há algum cuidado ou preparo especial para realizar a ultrassonografia neurológica ou neurosonografia? Não, a gente não tem preparo nenhum, né? É só realmente ultrassom realizado com as outras formas de ultrassom. O aparelho vai encostar na cabecinha da criança e a gente vai captar as imagens e o fluxo dos vasos cerebrais, tá? Não existe preparo, nem jejum, nem não precisa estar dormindo, nada desse tipo. E não tem campo fechado, né? Não tem nenhum cuidado especial. Isso é muito bom para os pais saberem, porque é um exame, como diz, indolor, não tem furadinha, não tem nada, não tem nenhuma surpresa. É levar a criança e realizar o exame lá com ela. Doutora, como a integração entre hematologistas e especialistas em diagnósticos por imagem, eles podem melhorar a prevenção e o tratamento das complicações neurológicas na anemia falciforme? É exatamente, mais uma vez reforçando, seguir esse protocolo de tratamento, né? Dar esse segmento. Ou seja, fazer a monitorização dessas crianças através da avaliação do fluxo cerebral de uma forma periódica, né? E conduzir, intervir, juntamente com a neuropediatria, quando se for indicado. Então, isso vai evitar 95% de lesões neurológicas com adultos jovens, com adolescentes, que já se vê muito, né? A gente não tem essa
essa real visão, a gente não entende ainda porque a gente não vive nesse mundo. Mas quem convive com o pessoal, anemia falciforme, os hematologistas principalmente, eles veem que criança e adolescentes têm muitas lesões. Sequelas de AVC como outras, como afasia, boca troncha, perda de força, perda de movimento. Eu ia falar sobre isso. Ia perguntar sobre isso na realidade, né? Pra gente que trabalha com saúde, a curiosidade, não somente para ver quando os médicos fazem aniversário e vão pra balada, né? Brincadeiras à parte, a gente tem que ser curioso para o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo, né? Crianças tendo acidente vascular cerebral, adolescentes, jovens. Poxa, o cara era bonzinho, né? Eu sigo um canal, doutora, no YouTube e também no Instagram, que é um canal eu acho que é do Lito. Ele é especialista em acidentes aéreos. Ele é mecânico, né? Tu conhece, né? Um cara fantástico, um mecânico muito experiente, brasileiro, né? E ele deixou seu emprego muito bem remunerado, por sinal, porque mecânico de avião de grandes empresas tem uma boa remuneração, uma excelente remuneração, porque tem muita responsabilidade, né? Ele resolveu fazer um canal e está arrebentando no YouTube, já participou de diversos programas aí. E quando se fala de acidentes aéreos, aí dizem, não, porque aquele acidente, por exemplo, que completou 1 ano agora, obrigado, Jana, aquele acidente que teve em Vinhedo, né, agora, que o avião caiu em parafuso, como chama, né? E estão dizendo que foi, algumas pessoas dizendo que foi por causa do gelo, que a aeronave da Voipes não conseguia dissipar o gelo da asa, enfim. E ele disse assim, um acidente aeronáutico nunca é somente por causa de um fator. Existem outros fatores associados àquilo ali. Pode ser erro humano, pode ser falha mecânica, pode ser uma falha elétrica, enfim, mas nunca é uma coisa só não provoca um acidente aéreo. Por que eu estou trazendo isso aqui, já que o programa é de saúde, né? É porque é como se fala, fulano morreu de repente, doutor. Se o serviço de investigação de óbitos atuar, e não sei se atua em todos os casos, como é que funciona isso, talvez a gente tenha muitas surpresas, né? Pessoas saudáveis, entre aspas, pessoas jovens e saudáveis, mas que, de repente, o cara morreu, rapaz. Ele jogava bola, ele fazia academia. É certo, mas será que além disso ele cuidava da saúde dele, das taxas dele, né? Um exame de sangue simples. Será que ele cuidava? Ou era só um atleta? Né? Por isso que até, gente, é recomendado para você fazer uma corrida, para você fazer uma atividade física, vá no médico. Não ache que você está bem. Porque tem muita gente que descobre as coisas no exame de sangue mesmo. Num exame de sangue. E, rapaz, não sabia que eu tinha isso. Não sabia porque você não fez. E ainda tem aqueles, desculpa, mas eu tenho que falar, ignorante, que diz assim, não, eu não vou não pro médico porque eu não quero descobrir doença. Né? Então tá. Às vezes que você vai descobrir já é tarde demais. E você poderia ter descoberto a saúde através de um exame, não doença. Então, doutora, eu volto, fiz esse arrodeio todinho para lhe perguntar o seguinte, será que não existe uma subnotificação em relação a alguns tipos de óbitos, por exemplo? O cara tava bonzinho, ele foi jogar uma peladinha ali e morreu. Mas ele tinha 20 anos, ele tinha 17, ele tinha 15, o menino teve um AVC com 14 anos de idade. Não é coisa de velho? Não joga as coisas para mim não, pô. Né? Não joga as coisas para nós não, velho. E será que se as pessoas se atentassem mais para isso, doutora, a gente não poderia ter uns prognósticos melhores ou tratar essa questão de que a gente está tendo problema cedo demais, porque também a gente não cuida cedo demais? Com certeza, né? Isso é um problema crônico do sistema e cultural também, da nossa sociedade. Tanto a gente é um país
que não é preventivo, a gente é curativo, né? Só cura e não a prevenção. Mas, com certeza, a subnotificação tem inúmeras, né? Em todas as patologias. E, principalmente, nesse mal súbito, nessa morte repentina, né? Como você falou, estava bonzinho e de repente. Então, toda essa forma aí também, preventiva, é que falaria como você consegue também ter uma notificação melhor do óbito, né? Porque às vezes chega, não sabe causar morte, a população tem uma aversão ao serviço de verificação de óbito para poder saber realmente a causa-morte, já tem outro tipo de preconceito em relação a isso e acaba o profissional dando uma causa específica, genérica, né, também. Quais os avanços recentes da doutora na tecnologia do ultrassom neurológico que tem beneficiado o diagnóstico de pacientes com anemia falciforme? O ultrassom neurológico, ele não vai ficar apenas a avaliação só da velocidade do fluxo, né? A gente consegue fazer todo o protocolo, que seja avaliação de microêmbolos que estejam passando para circulação cerebral. Avalia também a parte do parênquima, ou seja, dentro da parte do encéfalo, se tem alguma lesão já estrutural que a gente consiga intervir ou consiga ver, que são alguns hematomas, algumas lesões, a gente também consegue avaliar, tá? Então, assim, e cada vez mais a ultrassom neurológica está aí, né? A gente também consegue avaliar um exame chamado de vasorreatividade, ou seja, uma reserva funcional daquele cérebro. Se ele tem essa reserva para compensar aquela área, ou então o local onde está a estenose. Então, inúmeras formas o ultrassom neurológico tem como avaliar e acompanhar os pacientes com risco neurológico na anemia falciforme, desde criança até a fase adulto, jovem e adulto. Uhum. O Ronaldo, técnico de relógio, diz o seguinte: quando é tempo frio, minhas mãos ficam muito brancas e geladas, mas depois que o tempo esquenta, elas voltam ao normal, vermelhas. O povo fala que pode ser anemia, mas eu vou fazer o exame para saber. Doutora, nesse caso aqui, Ronaldo, não gaste seu dinheiro em vão, né? Não vá agora ao Lacel fazer o seu exame sem um receituário médico, né? Perto da sua casa tem um posto de saúde, tá? Ou você escolhe um local onde você queira ser atendido e relata esse sintoma para o médico que vai lhe atender e ele vai prescrever, talvez nem prescreva um exame para ver o que é isso, né? Mas o tempo frio, as mãos ficam muito brancas mesmo, de todo mundo, e geladas. A minha filha mais nova, eu tenho um casal de filhos, ela é a mais nova, e se você pegar na mão dela agora, ela está em casa estudando, você pegar na mão dela, a mão dela está gelada, porque é normal, entre aspas, nada de assombro não, mas é bom você procurar. Eu procurei um médico, né, no caso dela, por conta da circulação também dos pés dela, e aí um angiologista, no caso, Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, e ele passou uma meia para ela, no caso dela, das pernas, e a questão também das mãos é o mesmo problema por conta da circulação dela. Não é nada anormal, mas é no caso dela. Então, sugiro a você que faça o mesmo. Procure um especialista para que ele possa prescrever ou não um exame para você, né, doutora? Doutora, o exame é capaz de identificar alterações silenciosas mesmo antes dos sintomas aparecerem? Exatamente. É primordial exatamente para isso, para prevenir. Ou seja, se eu tenho um vaso com uma velocidade muito alterada, muito alta, existe uma inflamação ali, né? A outra forma de avaliar é se você consegue detectar, através do exame, microêmbolos que você não consegue, que por enquanto eles estão só passando ali pelo fluxo dos vasos, mas não estão obstruindo nenhuma artéria, nenhum vaso. E aí você consegue detectar. Então, exatamente para isso que ele faz parte da propedêutica e é
preventivo no tratamento e no acompanhamento dessas patologias. Uhum. Doutora, em locais com poucos recursos, a neurosonografia ela pode ser uma alternativa viável para rastreamento? Deveria ser, né? Deveria ser padrão. Padrão, deveria ser padrão. Em algumas instituições aí fora daqui, como te falei, lá na região sul... Já é uma realidade. Já é uma realidade. Santa Catarina, a gente já tem, né? Em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em alguns grandes centros também. Brasília também. O que me chama a atenção é... Tem algumas séries disponíveis aí nos streamings. Uma delas é Chicago Med, que é bacana, muito legal. E uma coisa que me chamava a atenção na urgência nesses hospitais de fora do Brasil é que coisas básicas, viu, gente, muito importantes, que na minha opinião, curioso que sou, né? Eu via, doutora, que nas emergências desses hospitais já tem um ultrassom. Ou seja, o paciente acidentado, ele não vai para outro lugar para fazer uma ultrassom. O médico que atende ao caso de urgência e emergência, por trauma, por acidente, ele já faz a imagem do paciente lá em loco. E ele já sabe para onde vai encaminhá-lo através do ultrassom, né? E eu como curioso que sou, digo assim, gente, quanto isso acelera um diagnóstico, quanto isso poderia salvar vidas, né? Tem outros seriados que você vai assistir também aí, fora o Chicago Med, tem outros também, outros aí, que você vai ver que é a mesma coisa. O médico que atende é o médico que faz a ultrassonografia. E quando há alguma coisa também, o médico vai intuba o paciente, ceda o paciente e vai intubar o paciente. Coisas ainda que no Brasil, infelizmente, não é todo mundo que sabe fazer. A pandemia disse isso, né? E é uma coisa primária, né? Uma coisa primária. Quem tá no plantão, na urgência e emergência, desculpa, mas eu tenho que falar. Tem a obrigação de saber. Se não sabe, volta lá na faculdade para saber entubar, né? É só um comentário. Mas você sabe que aqui a gente não alisa. Quando tem que falar o que a gente fala mesmo, né? E essa questão da ultrassom, doutora, deveria realmente... eu vou perguntar para chover no molhado. Mas você não acha que deveria ter, em toda urgência e emergência, ter uma ultrassom com alguém que, claro, que aliás, os médicos intensivistas deveriam estar aptos a operar esse aparelho ali para justamente acelerar o fluxo, né? O aparelho de ultrassom na emergência já é uma realidade já há um tempo maior já, que a gente chama de POCs, que o protocolo FAST, que são os protocolos que tem para sala de emergência, né? E também para pacientes em terapia intensiva, tá? Aqui pra gente, em Alagoas, no Nordeste, é um pouco... Já temos um grande avanço. Já existe alguns hospitais que têm um aparelho, um só, mas aí já serve. Já ajuda. Já ajuda. E tem vários outros estados, como o pessoal do Centro-Oeste, como BH, São Paulo, Rio, Sul também. Vários hospitais, inclusive do SUS, já é protocolo ter ultrassom dentro da sala de emergência da área vermelha. Não é só uma realidade agora só de fora do país, não. A gente já vive isso por SUS. Que coisa boa, né? Porque a gente que assistiu, como é necessário, gente, aquilo, né? Como é necessário o médico saber, antes de distribuir o paciente para outro local, ele saber o que aconteceu aqui, né? Uma pancada, um acidente, o médico já diz, olha, ele tem para cirurgia agora, tem uma... Ele serve de rastreio, que a gente chama, né? Exatamente. Doutora, quais os desafios mais comuns que o profissional enfrenta ao realizar esse exame em pacientes com anemia falciforme? O desafio, hoje em dia, é você conseguir que o paciente chegue até esse exame, né? Tanto a disponibilidade, né? Que são poucos profissionais que fazem, né?
Aqui mesmo em Arapiraca a gente não tinha, né? E também o acesso, né? Acessibilidade. Até dos profissionais que acompanham, saber também que tem o exame, que existe o exame e tem como a gente fazer. Uhum. E lembrando, né? A doutora Guacira é a única que faz esse exame em Arapiraca e doutora em Alagoas também, né? Não, em Alagoas temos alguns colegas que fazem também em Maceió. Certo, mas aqui... Poucos, aqui em Arapiraca. Aqui só a doutora Guacira Almeida que faz esse exame aqui. Gente, esse exame é indolor. Na realidade, a gente chama de neurosonografia. É uma ultrassonografia neurológica. Não tem dor. Você vai fazer a ultrassom do mesmo jeito que você faz na barriga. Só que é aqui na têmpora, né, na cabeça. E não tem nenhum preparo. Você não precisa ir em jejum. É um exame confortável. Tá? Você não vai ter nenhum desconforto ao realizar esse exame. E assim, a gente tem aprendido aqui, eu acredito que já há uns 4 meses que a doutora está aqui com a gente, né? Quanto que esse exame é importante para tanta coisa, gente, para tanto diagnóstico. Para quem achava que com a chegada da tomografia, com a chegada da ressonância, a ultrassonografia ia cair em desuso, se lascou, né? Porque como a ultrassonografia tem ganhado cada vez mais espaços. E acredite, vai melhorar. A tendência, pelo que eu estudei, pelo que eu estou vendo, eu quando a doutora chegou para mim, a primeira entrevista aqui, eu falei, gente, como é que é o negócio aí? E aí, claro que eu tenho que estudar para não conversar besteira aqui, não passar vergonha, né? A pessoa estudou 8 anos para estar aqui comigo, no mínimo 8, 10 anos para estar aqui comigo, e eu, meia hora de leitura aqui, eu estou achando que estou abafando, né? Não, a gente tem que... Então, assim, vai melhorar. A neurosonografia vai ter avanços ainda maiores, né, doutora? A gente, com certeza, e hoje como a coisa é globalizada, quando chega num grande centro, como nos Estados Unidos, quando chega na Itália, como chega na França, em outros países da Europa, em Portugal, como chega no Canadá, também chega no Brasil, porque os fabricantes das imagens são multinacionais e que são os mesmos que atuam em todos os locais do mundo. Uhum. Quando você lança um equipamento nos Estados Unidos, em pouco tempo ele está aqui. Não é, doutora? É assim que funciona. E vocês vão tendo uploads, vocês vão tendo atualizações desses equipamentos. E quem vai ganhar com isso somos nós, os pacientes, que vamos ter acesso a diagnósticos mais precisos e cada vez mais atualizados daquilo que a gente precisa fazer em termos de neurosonografia, não é isso aí? Com certeza. Muito bem, a doutora atende aqui na Clínica Una, que fica no centro de Arapiraca, gente. Eu vou falar para você vai ali pela Avenida Rio Branco, vai fazer o contorno como se fosse ali para o Clube dos Sumicultores, como que vai para o Lacel, né? Só que sem subir a Fernandes Lima, você vai entrar à direita, naquela rua bem estreitinha. É aquela rua ali, Rua São Miguel, 115, no centro de Arapiraca. E o telefone de lá, você vai marcar agora. Aqui, deixa eu pegar aqui o número, vai aparecer na sua tela aí. Tá, deixa eu falar aqui para você o número. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Tem aí, doutora? Tem aqui o telefone da Clínica Una. Vamos lá. O WhatsApp vai aparecer na sua tela agora, que é o 9. Deixa eu ver aqui. Cadê, rapaz? Cadê o WhatsApp? Eu tô tentando abrir aqui, não tá conseguindo abrir o link não. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui o pai. Clínica Una, Arapiraca. Vai aparecer na tela aí. Você segue no Instagram una.clínica, @una.clínica, tá? Clínica Una 999770374, tá? E também você vai seguir aí G.A Neurosonografia, que é a página da doutora Guacira Almeida, tá? G.A Neurosonografia com 2 S. Então vai colocar o @ na frente e para seguir. Todos os dias tem postagem da doutora Guacira lá falando de diversos assuntos da sua especialidade. E também tem os cortes, é claro, de todas as vezes que ela vem aqui no Saúde em Foco. Amanhã à tarde tem uns 3 cortes que vai ser parte dessa entrevista aqui. Clínica Una, Rua São Miguel 115. O telefone e o WhatsApp é o 999770374.
não brinque com isso. Ao primeiro sinal de anemia falciforme, fale com seu especialista. Esse exame é preciso e ele pode salvar a sua vida, livrar você de sequelas futuras de problemas neurológicos causados aí pelo AVC, o acidente vascular cerebral. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bacana essa aula de hoje. E até a próxima, daqui a 15 dias. Obrigada, eu que agradeço. Só para divulgar também, a gente faz atendimento nas sextas-feiras na Clínica Saulos, lá no edifício Harmony. Em Maceió. Em Maceió. E vamos começar agora também em setembro na Med Rádios da Gruta e da Mangabeiras, um horário cada vez. Essa menina é muito importante, rapaz. Toda vez que eu venho aqui... Vamos embora, né? É uma potência psicológica essa menina. Med Rádios, poxa, doutor Rui Costa. Rui Costa, esse. Grande... Vamos levar esse serviço para eles lá. Pois é, que agora é Hospital Med Rádios. Antigamente era só imagem e agora é Hospital Med Rádios, né? Um grande referência em Alagoas e em Maceió também. Um dos melhores hospitais que hoje nós temos em Alagoas é o Hospital Med Rádios. Crescendo a cada dia que passa, né? Crescendo a cada dia que passa. Sorte aí, sorte não, competência aí, doutor Rui Costa, que é neurocirurgião, que está à frente aí desse grande empreendimento de saúde no estado de Alagoas. Amanhã a gente vai receber a publicitária e também jornalista Laís Pita. E o assunto... Amanhã é para médico o programa, tá? Se você é médico, amanhã é posicionamento médico digital. Pode fazer aquela dancinha ridícula que tu acha que vai... Vai não. Não vai não. Cadê? Tem aí? Vai não. Né? Olha isso, tem. Olha. Presta atenção, o Cavanha vai dizer. Olha. 1, 2, 3. Olha. Vamos? Vai ou não? Vai não! Ele não vai não! Pois é. Então, se você é médico ou profissional de saúde e quer ter um posicionamento digital bacana, assista amanhã. Vai ser muito bacana o programa com a Laís Pita, jornalista e marqueteira e publicitária, falando sobre esse posicionamento médico. Como é que você pode ter posicionamento médico? Dá uma olhada Entra lá, @g.a neurosonografia e veja o que é um posicionamento médico. Tá certo? Tem dancinha lá não, só tem coisa séria e tem assuntos sérios. Por quê? Porque saúde é coisa séria. Então tem que tratar como tal, né não? Vai ser muito bacana esse programa de amanhã. Eu aguardo você às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NS.